Dos tipos de impressora disponíveis no mercado, a que mais se destaca para usos domésticos é a de jato de tinta, motivado principalmente pelo seu baixo custo, facilidade de manutenção e, claro, a possibilidade de utilizar tintas coloridas. Seu mecanismo de impressão funciona da seguinte forma. Este tipo de impressora utiliza um sistema de cabeçotes com milhares de minúsculos orifícios que disparam gotículas de tinta no papel de impressão, controlada por um programa de computador e um complexo circuito integrado que direciona e determina com precisão o que será impresso. O conjunto de cores padrão ciano, magenta, amarelo e preto são armazenados separadamente em pequenos tanques, ou seja, em cartuchos. Então viajam em tubos até os cabeçotes. Pode-se realizar entre 36.000 disparos de tinta por segundo, garantindo a impressão em alta qualidade da maioria das cores conhecidas. Existem dois métodos de impressão principais. O tipo mais utilizado por fabricantes, como a Canon, é o Bubble Jet, em que a impressora aquece uma pequena quantidade de tinta para uma alta temperatura, formando uma gotícula que é então forçada a sair pelo bocal do cabeçote, atingindo o papel. O outro método, utilizado pela Epson, chama-se piezoelétrico, que emprega um cristal que muda de forma por estímulos elétricos, gerando pressão suficiente para expelir essas gotículas de tinta no papel, atingindo resoluções mais altas e sem precisar aquecer a tinta. Para ambientes corporativos, o tipo mais comum de impressora é a laser, desenvolvida para lidar com uma maior quantidade de impressões consecutivas. Sua escolha neste ambiente se dá por conta de sua maior velocidade e qualidade na impressão final, porém com um custo mais elevado, principalmente utilizando toners coloridos. Apesar de possuir uma aparência simples, a impressão final só é possível graças a um conjunto complexo de processos químicos, mecânicos e elétricos sequenciados. Primeiramente, há o direcionamento do papel por meio de 3 peças. Em seguida, uma fonte de alta tensão emite cargas negativas para o cilindro de carga primária, distribuindo cargas negativas em toda a superfície do cilindro de imagem. Feixes de laser são lançados contra o espelho, que o refletem diretamente no cilindro de imagem. Os pontos em que o laser atinge terão suas cargas revertidas de negativo para positivo, formando a imagem a ser impressa. O cilindro de imagem entra em contato com as partículas de tônio na superfície do cilindro de revelação, que são negativamente carregadas, e são atraídas pelos pontos positivamente carregados atingidos pelos feixes de laser. O cilindro de transferência recebe a energia da fonte de tensão e torna-se carregado positivamente. Enquanto o papel passa entre esses cilindros, o tônio é atraído por esse cilindro e posiciona as partículas por cima da superfície do papel. Uma lâmina de limpeza é empregada para retirar o excesso de resíduos no tônio e no papel, e os armazena na unidade de limpeza. Por fim, o papel passa entre 2 rolos. O primeiro aquece e funde as partículas do tônio na superfície do papel, enquanto o segundo realiza uma pressão para fixá-las. Em impressões coloridas, esse processo é repetido 4 vezes, um para cada tom de cor mencionado anteriormente. Isso explica o maior custo para realizar esse tipo de impressões. Em relação aos tipos de monitores disponíveis, os tradicionais LCD e LED são os mais procurados, não tendo muitas diferenças entre si, ao menos que o tamanho da tela seja maior que 32 polegadas. Para gostos mais modernos, surgiu recentemente a tela OLED, considerada um avanço da tela LED. Chamadas de telas de cristal líquido, elas apresentam um painel de vidro fino com os cristais em seu interior, eletricamente controlados, entre 2 lâminas transparentes, que são os filtros polarizados. Esse painel de cristal líquido é iluminado por trás por uma lâmpada fluorescente. A luz branca traseira ilumina as células de RGB, formando as imagens coloridas na tela. A intensidade de corrente elétrica que cada cristal recebe define sua orientação, na qual permite passar mais ou menos luz para o filtro formado pelos 3 subpixels. Trata-se de um diodo emissor de luz, ou seja, TVs com telas de LED nada mais são do que televisores cuja tela de LCD tem uma iluminação traseira que utiliza diodos emissores de luz. O LED funciona de forma semelhante ao LCD, mas a luz utilizada é diferente. Em vez de a tela inteira receber luz, pontos são iluminados separadamente, melhorando a definição, as cores e o contraste.
OLED. Trata-se de um diodo orgânico que emite luz. Por conta dessa tecnologia, não usam iluminação traseira geral para todos os seus pixels, que são acesos individualmente quando uma corrente elétrica passa por cada um deles. Como cada painel tem autonomia na emissão de luz, na hora de reproduzir a cor preta, basta simplesmente desligar a iluminação, o que garante maior eficiência energética. Por dispensar painel de luz geral traseiro, telas OLED costumam ser mais finas e flexíveis.